E o nosso assunto agora é família. Pesquisas na área de comportamento, gente, e saúde emocional também, mostram que o tempo de qualidade em família é fundamental para o bem-estar, fortalecimento dos vínculos e desenvolvimento de crianças e de adultos. Mas na correria do dia a dia, estar junto em família se torna um desafio cada vez maior. Ainda assim, buscar esses momentos faz toda a diferença. Olha só. Até a pandemia, a nossa rotina era como a rotina acho que da maioria das pessoas, né? Eu trabalhava na Avenida Paulista, então tinha todo um trajeto, um deslocamento de ida, de volta, o dia inteiro ali trabalhando, atendendo clientes, aquela coisa. E o Ricardo, ele começou a trabalhar de casa, home office, como a maioria dos brasileiros, né? E aí ele ficava muito tempo em casa, porque ele ficava trabalhando em casa. Então ele almoçava com a gente, ele jantava com a gente, né? A gente morava em São Paulo, então em São Paulo sempre tudo era muito longe. Ele tinha que pegar ônibus, metrô para ir trabalhar, então saía muito cedo, voltava às vezes muito tarde. Aí a pandemia trouxe uma reflexão pra gente de que ficar com a família, ter mais tempo, era algo que a gente queria ter mais. Segundo uma pesquisa nacional, os brasileiros têm apenas 26% do tempo livre. Mas a pergunta que fica é: como esse tempo tem sido usado? As telas como televisão, celular e videogame consomem quase metade desse período, cerca de 12%. Já as atividades físicas e práticas ligadas ao bem-estar ocupam apenas 4%. Atividades religiosas representam só 2% do tempo livre e a participação em eventos apenas 1%. Os números revelam um desequilíbrio na forma como o tempo fora do trabalho é aproveitado e acendem um alerta sobre hábitos que interferem diretamente no convívio familiar. Hoje, no modo geral, nós não temos tempo, né? Não temos tempo em família. Hoje, a família brasileira, por exemplo, é uma família onde pai e mãe trabalham basicamente o dia todo. Os filhos vão para a escola no período da manhã, voltam à tarde e ficam ou com alguém ou ficam sozinhos. E os pais chegam no final da tarde. Ao chegarem, o que eles fazem? Vão, né, tomar um banho, fazer uma refeição e aí ficam ali no celular, na televisão e já vão dormir. Os efeitos desse modelo de convivência familiar muitas vezes se revelam nas atitudes da criança no ambiente escolar. Ela vai sinalizar através de um comportamento agressivo ou muito retraído, falta de atenção, concentração, foco, desrespeito às autoridades, sabe? A forma como elas se organiza dentro daquele espaço. Tudo isso reflete como aquele lar também funciona. Estudar, trabalhar, cuidar de casa e dar conta de uma série de compromissos que faz parte da rotina é o que acontece na vida da maioria das famílias. Mas em meio a todas essas demandas, a Carol e o Ricardo decidiram fazer uma escolha: ter tempo de qualidade com a família. Então o Ricardo saiu do emprego dele, que fazia ele trabalhar muito o dia inteiro, sair muito cedo, voltar muito tarde. Ele agora começou a fazer as refeições conosco. Ele começou a trabalhar na empresa própria dele. Sim, a gente abriu mão de algumas coisas. Eu estava numa posição consolidada na empresa, de projeção, já era sócio da empresa, inclusive. Então a gente entendeu que um passo para trás profissionalmente, uma redução de salário, inclusive, de mudança de estilo de vida, de hábitos, em troca de ter essa nova rotina com a família. Então a gente entendeu que é aquele negócio, né? Tem coisa que... Qual que é o valor que você dá para as coisas? Então a gente percebeu que a família é mais importante. Ricardo abriu mão do emprego para ter mais tempo com a família, mas essa não é a realidade da maioria dos lares. Então tem a mãe que vai trabalhar o dia inteiro, a mãe que é solo, ela vai contar com a mãe dela, com a avó da criança, ela vai trabalhar o dia todo, às vezes... E a avó vai ter que estar cuidando dessa criança. E quando ela chegar em casa, ela precisa ali muitas vezes ser a regra da casa, botar as coisas no eixo também. Mas o tempo que ela tiver, a minha dica é: olhe no olho, coloque para dormir sem pressa, sabe? Escute, curta, conheça a sua criança nos poucos tempos que você tiver com ela. Além do acolhimento, existem outras formas de fortalecer os laços dentro da família. Uma das coisas que nós, como cristãos, não podemos nem não devemos deixar acabar na nossa casa, que é um momento realmente de tempo de qualidade, é, por exemplo, o culto familiar.
Quando uma família se reúne para o culto, onde cada um faz o seu pedido, faz o seu agradecimento, oram juntos, cantam juntos, a atmosfera do lar muda. Além dos momentos de culto em família que já fazem parte da rotina da Carol e do Ricardo, eles também criaram um dia especial para estar juntos. Esse é o Dia da Família uma vez por mês. Então a gente, depende de como está a nossa situação financeira no mês, a gente tem um dia de família diferente. Então pode ser até um passeio num parque aquático, como pode um passeio para chupar sorvete, entendeu? Então às vezes a gente fala, esse mês aqui dá pra gente poder fazer um Dia da Família num parque de diversões. Esse mês dá pra gente ir ali na sorveteria e chupar sorvete e ficar ali só batendo papo. Então isso é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre a importância de fazer ali as refeições em mesa. Não cada um sentado num lugar, mas que todos se reúnam em mesa, sem nenhum tipo de celular. Para que possam conversar, contar como foi o dia, né? Falar sobre suas preocupações, suas alegrias, suas conquistas. Quando eu tô junto com a minha família é libertador, porque eu posso ser quem eu sou com eles, de verdade. Aqui em casa não tem nenhuma máscara. Se eu tô brava, eu tô brava, se eu tô feliz, eu tô feliz, se eu tô triste, eu tô triste. Eles são os meus melhores amigos, literalmente. Uma coisa que eu fiz comigo mesmo, que eu prometi que eu não ia me arrepender quando meus filhos crescessem, de não ter passado tempo com eles. Então, para mim, o tempo com a família é inegociável. Eu vou viver a infância deles, a adolescência, e quando eles tocarem a vida, eu vou estar com a consciência tranquila que eu aproveitei o que eu podia. Agora é a vez deles. Minha torcida é que eles levem também essa mesma cultura para a família que eles vão criar, esse mesmo hábito, esse mesmo entendimento.